Agradecer mais uma vez ao presidente Renan, a todos os senadores e ao presidente Vital, que coordena a Comissão de Financiamento, ao relator da Comissão de Financiamento, ex-ministro Humberto Costa, por mais essa oportunidade de debatermos aqui no Senado e no Congresso Nacional o tema da saúde e, sobretudo, um dos grandes desafios que nós temos do SUS, que é pensarmos um modelo estável e permanente de financiamento para a saúde pública do nosso país. Eu acredito que toda vez que o Congresso Nacional se debruça sobre o tema da saúde, se dispõe a debatê-lo, coloca na sua agenda central, numa quinta-feira de manhã, vários senadoras aqui presentes, a saúde que ganha, o SUS que ganha. Pode passar o próximo? Nós temos um desafio que não é pequeno, um desafio construído por essa casa. Foi o Congresso Nacional, através da Constituição, no período de redemocratização do país, que colocou para o Brasil um desafio que nenhum outro país da nossa dimensão assumiu, que é buscar levar a saúde pública universal, gratuita, com integralidade, a uma população de 200 milhões de habitantes. A rigor, nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema público universal e gratuito. Então, o Brasil e o Congresso Nacional ajudou a construir esse desafio. É um país único em relação a outros países do mundo. E para dar conta desse desafio, num país tão diverso como o nosso, ainda tão desigual, com tantas diferenças regionais, econômicas e sociais, é muito importante que o Congresso Nacional, que criou o SUS, possa debater permanentemente sobre os seus desafios. Quando nós mostramos alguns números do que é o Sistema Único de Saúde, antes de vir para cá, estava numa reunião da missão da Organização Pan-Americana de Saúde, que conhece muito o SUS, mas toda vez se impressiona com alguns números. São números que impressionam, com todos os desafios, o déficit de qualidade e o que nós precisamos ampliar de acesso ainda. O Brasil é reconhecido mundialmente, só para dar dois exemplos, como hoje, através, ainda mais depois da incorporação da vacina do HPV para as mulheres, como o mais amplo calendário público gratuito de vacinação do mundo inteiro. Nenhum país da nossa dimensão oferece esse calendário com altas coberturas de vacinação como nós temos, como também, nos últimos 3 anos, o recordista mundial de transplantes de órgãos através de um sistema público e gratuito. Nenhum país do mundo fez mais de 20 mil transplantes, como nós fizemos cada ano nos últimos 3 anos, totalmente gratuito para a sua população. Pode passar o próximo. E alguns feitos do Sistema Único de Saúde, nesses 25 anos do SUS, são reconhecidos mundialmente. Na última semana, só para citar um deles, o relatório mundial do Unicef reconhece o Brasil como o principal caso mundial de redução da mortalidade infantil. Nós, em 2011, alcançamos 4 anos antes do ano de 2015, dos Objetivos do Milênio, alcançamos o Objetivo Milênio da redução da mortalidade infantil. Só que o relatório da Unicef, da semana passada, deu um dado ainda mais forte, que o Brasil reduziu a mortalidade infantil mais do que todos os países da América Latina, reduziu mais do que todos os BRICS, os países emergentes da nossa dimensão, e teve uma taxa de redução maior do que os países de renda média alta do mundo inteiro. Quando você pega os países de renda média, renda per capita média elevada, comparar a taxa de redução desse país foi menor do que o Brasil reduziu nos últimos 20 anos. Foram 77% de redução nos 20 anos e 45%, ou seja, uma proporção ainda maior nos últimos 10 anos de redução da mortalidade infantil nesse país. Ou seja, esse sistema, esse desafio que o Congresso Nacional construiu para o país, já deu conta de alguns desafios, mas tem uma série de lacunas. Uma delas é exatamente a discussão de como garante um financiamento estável para um desafio tão complexo como oferecer saúde pública universal, gratuita, da vacinação ao transplante, do insumo e da ação mais básica de prevenção e preservação da vida, até o procedimento mais complexo, de maior risco e maior complexidade, que é um transplante de órgãos, né? Só que ao longo desses 25 anos, nós não definimos, né, com muita clareza uma proposta de financiamento estável.
Todos os senhores sabem que o Congresso Nacional, a Constituição, ao promulgar a Constituição, aprovou a responsabilidade do Estado. Esse é um outro detalhe. A nossa Constituição, não tem nenhum país do mundo que tenha na sua Constituição a insígnia de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Nem as constituições mais recentes, fruto de reformas democráticas, como na América Latina, na Bolívia, Venezuela, Equador, têm uma insígnia tão avançada e ousada em relação ao direito à saúde como a nossa tem. Pode passar? Ao longo desses 25 anos do SUS, a primeira fonte estável, definida para buscar financiar a saúde, foi exatamente a aprovação da CPMF. A CPMF surgiu como fonte para um debate do Congresso Nacional. Ao longo dos anos, pode passar o próximo, ao longo dos anos que ela existiu, de 97 até 2007, ela foi responsável por cerca de 30%, teve variações ano a ano, por cerca de 30% do financiamento dos recursos da saúde do Ministério da Saúde nesse período, ou seja, 1/3 dos recursos do Ministério da Saúde, enquanto existiu a CPMF, foram provenientes dessa fonte de financiamento, que foi a única fonte construída, além das fontes da Seguridade Social, específica para a área da saúde. Pode passar o próximo. Quando, numa noite do Congresso Nacional, no ano de 2007, na madrugada aqui, senador Inácio Arruda, é que madrugada faz parte da noite, de uma certa forma, mas é mais dramático ainda, mais intenso, tá certo, é verdade, senador Inácio Arruda. Numa madrugada do Congresso Nacional, ao se retirar a CPMF, que até então era a única fonte nova definida para a área da saúde, se retirou 40 bilhões de reais anuais do Ministério da Saúde. Isso foi retirado em 2007, se contarmos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, são 200 bilhões de reais retirados do orçamento da saúde da nossa população. Pode passar o próximo? O Congresso Nacional também teve, ao longo do ano de 2011, um avanço muito importante, que foi o debate da regulamentação da Emenda Constitucional 29. Os senhores e senhoras sabem, foi um avanço importante a Emenda Constitucional 29 para se estabelecer regras de vinculação de recursos para a área da saúde, e ao longo do ano de 2011 o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, debateram e aprovaram a regulamentação da Emenda Constitucional 29, que foi um passo muito importante. Eu diria, depois da criação da CPMF, o segundo passo muito importante para definir financiamento na área da saúde, porque, em primeiro lugar, regulamentou aquilo que era uma emenda constitucional, e a própria emenda constitucional exigia esse processo de regulamentação, estabeleceu claramente que governos federais, estaduais e municipais têm regras claras em relação ao que são ações e serviços de saúde, porque até então essas regras não estavam bem definidas e fazia com que muitos gastos que não eram ações e serviços de saúde eram imputados como investimentos na saúde. Estabeleceu como obrigatório, uma vinculação tanto do Estado quanto do município, como a regra do governo federal. Muitas pessoas dizem, mas a regra do governo federal não estabeleceu um mínimo a ser aplicado. Não é verdade. A própria regulamentação estabeleceu um mínimo. E não é pouca coisa, porque até 2003, o governo federal não cumpria o que estava estabelecido na Emenda Constitucional 29. Começou a cumprir ano a ano a partir de 2003, quando começou o governo do presidente Lula e agora o governo da presidenta Dilma, e certamente a ministra Miriam Belchior vai mostrar que ao longo desses anos, inclusive, o governo colocou mais recursos do que o mínimo da Emenda Constitucional 29 era estabelecido. Então, no dia que o Senado, fez a aprovação final da regulamentação da Emenda Constitucional 29, foi um ganho importante para a área da saúde, porque estabeleceu o que são ações e serviços e estabeleceu como regra permanente, onde todos os 3 níveis de governo terão que cumprir, enquanto essa regulamentação existir. Pode passar o próximo? É muito importante que o Congresso, e certamente essa comissão de financiamento tem debatido isso, tanto aqui no Senado quanto na Câmara, compreenda investimento na saúde não como gasto. E o investimento na saúde não é só também um esforço da garantia de um direito básico estabelecido na nossa Constituição, não é só
um esforço de ampliação de serviços para garantir acesso a um direito da nossa cidadania. Investimento na saúde também é investimento no crescimento econômico do nosso país. Nenhum país se tornou rico sem ter uma forte indústria, um setor econômico forte no campo da saúde. A área da saúde é o setor que mais inova tecnologicamente no nosso país. 30% do esforço de inovação tecnológica do Brasil é na área da saúde, na indústria, na tecnologia, no setor de tecnologia de informação, no setor de serviços, no setor de equipamentos, indústria farmacêutica, 30%. É mais até do que a média mundial. A média mundial de inovação tecnológica no campo da saúde é de 28% no mundo inteiro. No Brasil chega a ser 30%, ou seja, o esforço, a contribuição para a inovação na indústria e na economia no país, no campo da saúde, é maior do que a própria média mundial. E também é um setor muito importante para a geração e manutenção de empregos em todo o país, sobretudo nos pequenos municípios, nos médios municípios, no município do interior. Daqui o secretário Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONAS, sabe que tem muito secretário municipal de saúde, secretário estadual, que ganha prêmio da associação comercial no município. Porque a cada vez que você expande uma equipe de atenção básica, uma equipe de saúde da família, agentes comunitários de saúde, amplia serviços, você reduz a inadimplência no comércio no município. Porque, por um lado, você gera mais emprego, empregos que são empregos que conseguem incorporar profissionais daquela realidade da comunidade, às vezes com formação profissional ainda não tão complexa, ou seja, consegue oferecer oportunidade de emprego para o conjunto de pessoas daquela comunidade e, ao mesmo tempo, você reduz o gasto das famílias com o transporte para se tratar fora daquela cidade, com medicamentos, com internações, e ela passa a investir na própria economia local. Então, o esforço do governo federal, dos governos estaduais e municipais, de buscar aumentar, ter um orçamento crescente para a área da saúde ano a ano, é um esforço não só que pode permitir ampliação do direito à cidadania, mas também tem um impacto muito positivo na economia brasileira. Pode passar, pode ficar nesse. Esse esforço que o governo federal vem fazendo desde 2003. Primeiro, aquilo que eu disse, que não é pouca coisa. Desde 2003 e só a partir de 2003 que o governo federal cumpre todo ano aquilo que está estabelecido na Emenda Constitucional 29, investe, inclusive, um valor maior do que o mínimo da Emenda Constitucional 29. Ao longo desse período, os investimentos da União, do governo federal, levaram um aumento de 66% do investimento per capita do Ministério da Saúde, na área da saúde, no nosso país. É uma ampliação permanente da execução orçamentária. Quando a gente compara 2003 com o ano de 2012, é 187% a mais de execução orçamentária, de investimentos realizados, e 30% só quando a gente compara os 2 primeiros anos do governo da presidenta Dilma. Pode passar? Essa elevação ocorre na parte de custeio, mas também na parte de investimentos. Na parte de investimentos, a variação 2003 a 2010 é de 232%, quando a gente compara 2003 com 2012, de 430%, e uma variação nos 2 primeiros anos do governo da presidenta Dilma de 60% a mais de investimentos. Investimentos não só em hospitais, investimentos em unidades novas como as UPAs 24 horas, em equipamentos, mas quero dar 2 exemplos de novos investimentos. Primeiro, o fato do Ministério da Saúde, no governo da presidenta Dilma, pela primeira vez ter criado uma linha de recursos fundo a fundo, a fundo perdido, sem precisar de contrato com a Caixa, convênio, repasse fundo a fundo para reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde. Aquilo que tem maior impacto para qualquer tipo de município e qualquer tamanho de município. Ou seja, naquilo que é a atenção mais básica. E, ao mesmo tempo, o investimento, que é um investimento bastante inovador, que é a aquisição de 80 novos centros para tratamento de radioterapia no país. Só para os senhores terem ideia, é a maior compra mundial unificada de aceleradores lineares de equipamento para radioterapia. Por isso, nós colocamos, inclusive, como uma contrapartida que a empresa internacional só tem 2 fornecedores mundiais que fabricam aceleradores lineares. Quem ganhar tem que construir uma fábrica no Brasil para que a gente traga tecnologia, emprego, inovação aqui para o nosso país. Pode passar o próximo. Pode passar. Um outro item que eu gostaria de frisar é essa elevação dos recursos. Isso é muito importante, porque nós não podemos discutir recursos sem definir para onde vão esses recursos, para que a gente não fique reproduzindo um modelo
pautado dentro do hospital, uma certa mentalidade que acha que saúde só se faz dentro de hospital, onde uma pessoa só pode atender uma outra se tiver um equipamento no meio, né? Que a gente possa fazer com que essa ampliação de recursos induza cada vez mais a estrutura de serviços de saúde na atenção básica. Saúde se faz antes do hospital, fora do hospital, onde a pessoa vive, onde ela mora, onde ela trabalha. Isso é cada vez mais importante pelo perfil das doenças que nós temos. Pela primeira vez, nós temos 51% da nossa população acima do peso e 18% dela obesa. Ou seja, não é com internação dentro de hospital que se cuida do problema da obesidade e os impactos que ela tem para a saúde da população. É com cuidados na atenção básica, perto de onde ela mora, de onde ela vive, de onde ela trabalha, acompanhando de forma permanente, com agente comunitário de saúde, com médico lá presente, com enfermeiros, com nutricionistas nessa equipe de atenção básica. Estou falando isso porque nós não só ampliamos o investimento per capita do Ministério da Saúde ao longo desses anos, né, ao longo desses 10 anos, com investimento e ampliação importante nos 2 anos primeiros do governo da presidenta Dilma, nós não só colocamos mais recursos, como também estados e municípios também colocaram ainda mais recursos, como também o aumento de recursos para atenção básica, para assistência farmacêutica, que é a oferta de medicamentos, e para vigilância em saúde, que são as ações de prevenção, vacinação, monitoramento das epidemias, foram maiores do que o investimento dentro de hospitais. No final dos anos 2000, nós tínhamos 17 milhões de internações no Sistema Único de Saúde por ano. Hoje nós temos 12 milhões. Muitas pessoas podem se perguntar, reduziu a internação, isso foi bom ou ruim? Foi muito bom, porque a redução do número de internações significou exatamente pela mudança do modelo de organização do serviço de saúde, que nós começamos apenas, é um primeiro passo de uma longa caminhada, que é exatamente você cuidar da saúde das pessoas e não só cuidar da doença. A maior espaço de redução das internações foram as internações pediátricas. E não é porque fechou o hospital que não teve internação, é porque nós colocamos novas vacinas que reduziram, por exemplo, 30% as internações por doenças diarreicas. É porque nós colocamos novas vacinas que reduziram até 40% internações por pneumonia e meningite em criança. Ou seja, agimos na prevenção, cuidamos da saúde das crianças e, com isso, reduziu a necessidade de internações dessas crianças. O fato da presidenta Dilma ter colocado o remédio da asma de graça no Farmácia Popular em junho do ano passado, em um ano, reduziu em 20 mil o número de internações por asma no nosso país, porque nós oferecemos a medicação de graça mais perto para a população, ou seja, ela podendo se tratar e, com isso, evitando a internação. Isso é importante porque o debate da ampliação de recursos necessariamente tem que vir com outras duas discussões. Aonde nós vamos investir mais recursos? Porque, se não debatermos isso, esse investimento vai acontecer só dentro de hospitais e um investimento que vai acontecer só na doença e não na saúde, e um investimento às vezes pautado em aumentar recursos de hospitais e depois o privado aumenta um pouco e depois vira a concorrência entre o que é pago no hospital filantrópico, no hospital estatal e o privado, sem controle do gasto, sem controle do custo desse procedimento. Então esse é um debate muito importante, como também tem que caminhar junto o debate do combate ao desperdício, do controle, do combate à corrupção em relação aos recursos para a área da saúde. Então, só para mostrar que a variação desses recursos foi maior na atenção básica, né? 300% de aumento na atenção básica, 204% na assistência farmacêutica, 186%, que significa mais do que dobrar na vigilância em saúde. Esse ano, por exemplo, nós ultrapassamos 15 bilhões de reais de investimentos na atenção básica, é mais do que os 15% que historicamente, estou vendo aqui na costa do SEBS, né, que historicamente foi a defesa do movimento de reforma sanitária, que a gente aplicasse pelo menos 15% dos investimentos do recurso da área da saúde do Ministério da Saúde. Esse ano nós ultrapassamos, né, com 15 bilhões de reais, nós ultrapassamos aquilo que era a meta histórica estabelecida ao longo desses anos. Pode passar o próximo? Pode passar. Um outro dado importante, nós ampliamos muito o investimento
na atenção básica nesses anos, precisamos ampliar ainda mais. Ampliamos muito na vigilância, ampliamos muito na assistência farmacêutica, mas também ampliamos nos procedimentos de média e de alta complexidade, que são os exames, cirurgias, internações. Essa aqui é a curva de ampliação dos recursos para os tetos de média e alta complexidade, sobretudo ao longo de 2011. Os senhores percebem, teve um decréscimo de 2010 para 2011 e depois, no início do governo da presidenta Dilma, uma forte elevação contínua. 2013 será maior ainda de recursos na área da média e da alta complexidade, embora a gente reconheça que nós precisamos investir muito mais nessa área. Pode passar o próximo. Esse outro slide é para mostrar que não é uma verdade de que não existiu reajuste da tabela SUS há 10 a 8 anos, como eu já ouvi várias vezes. Isso aqui são só os dados de reajuste de 2011 a 2013. Poderia ter trazido de 2008, de 2009, de 2007. Só em 2011 foram 96 procedimentos reajustados na tabela SUS. Em 2012, 164. Em 2013, 63 procedimentos. Queria só explicar um pouco, certamente os senadores e senadoras sabem, mas reforçar, a tabela SUS é uma tabela de referência, que o Ministério da Saúde utiliza mais para contabilizar cada procedimento de cirurgias e exames que são realizados pelos hospitais. Agora, os estados e municípios podem e colocam mais recurso, inclusive, do que a tabela SUS, já fazem isso, como também nós temos outras formas de colocar recursos para o funcionamento dos hospitais. Então, nós reajustamos, fizemos vários reajustes na tabela SUS, vamos continuar fazendo vários reajustes na tabela SUS. Pode passar o próximo. Mas, além dos reajustes na tabela SUS, nós apostamos numa modalidade que nós consideramos a modalidade melhor para financiar os hospitais, uma modalidade mais pautada no ser humano, mais pautada na organização do serviço de saúde e que dá ganhos de gerenciamento para o hospital, que é o incentivo na média e alta complexidade. Só para explicar rapidamente do que se trata isso. Nós passamos para o Estado e município, quem paga é o Estado e o município, o Ministério da Saúde repassa para o Estado e município alguns valores de acordo com o número de cirurgias realizadas, com o número de exames realizados, em cima dessa referência da tabela SUS para os estados e municípios, e a Secretaria Estadual Municipal que paga através de um contrato ou com o hospital próprio dela ou com hospitais filantrópicos que ela venha contratar. Os hospitais filantrópicos são muito importantes para o SUS. Não existiria o SUS sem os hospitais filantrópicos, sem as Santas Casas. Mais da metade das internações do Sistema Único de Saúde hoje são através dos hospitais filantrópicos. Era 46% quando começou o governo da presidenta Dilma, passou para 51%, ou seja, ampliamos as parcerias com os hospitais filantrópicos credenciados ao SUS nesses últimos 2 anos. Agora, além de pagar pelo procedimento, nós criamos esse novo modelo de pagamento que é um incentivo por melhoria da qualidade. Por que isso é importante? Porque muitas vezes um hospital começou a se organizar de acordo com o procedimento. Cria um grupo forte de um tipo de cirurgia, cria um outro grupo forte de um tipo de exames, e o hospital, ao invés de ter um gerenciamento integral, cuidar integralmente daquele paciente que entra no hospital, passou a ser administrado ou gerenciado a partir de qual era o procedimento que tinha maior retorno, maior rentabilidade. E quando uma pessoa entra no hospital, ela não quer saber quantos exames de urina ela fez, quantos exames de raio-x ela fez, quantas tomografias ela fez, ela quer entrar com problema e sair com problema, resolvido. Ou seja, nós criamos esse incentivo, que é um incentivo que pode pagar hoje até 50% a mais do que é produzido pela tabela SUS para aquele hospital, caso esse hospital faça um contrato de gestão com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual, onde passa a monitorar os ganhos de qualidade, taxa de internação, redução do período de internação, redução da mortalidade, redução de infecção hospitalar, e melhor desempenho. Quanto melhor desempenho, mais esse hospital pode ganhar nesse contrato com o Estado e com o município. Só para vocês terem ideia, os senhores terem ideia, nós aumentamos quase 3 vezes o volume repassado através desse incentivo, que é a principal modalidade que o Ministério da Saúde quer e tem hoje para ajudar a financiar os hospitais filantrópicos. Ou seja, pode ter um aumento até de 50% dos procedimentos da referência da tabela SUS de média e alta complexidade. E nós queremos ampliar ainda mais. Aliás, presidente Renan, fiquei muito feliz na abertura que o senhor falou, considera importante, e bastante razoável a possibilidade de aprovarmos a ideia de que 50% das emendas dos parlamentares para o orçamento impositivo
sejam para a área da saúde. A proposta do Ministério da Saúde é que essas emendas possam ser utilizadas para custeio, inclusive, e que o maior volume a gente coloque aqui. É lógico que cada parlamentar tem autonomia para colocar, se quer colocar na atenção básica, na média e alta complexidade. Nós achamos que se os parlamentares quiserem contribuir ainda mais com a saúde, os senhores conhecem bastante a realidade dos municípios, dos estados, sabem que o grande gargalo nosso hoje é a média e alta complexidade. Se a gente colocar 50% das emendas do orçamento positivo na área da saúde, se a gente colocar a maior parte do volume para média e alta complexidade nos hospitais filantrópicos, nós podemos quase triplicar o volume de recursos a serem repassados para os hospitais filantrópicos, para exames, para cirurgias na área da saúde. Isso poderá ter um impacto muito positivo para esse setor. Pode passar? Aqui só o esforço, não só de volume de recursos aprovados, mas de execução orçamentária, mostrar aqui no ano de 2013 que aquilo que tínhamos de cerca de 8 bilhões de reais inscritos em restos a pagar, quase a totalidade deles já foram executados antes, aí, mais ou menos na metade do ano, ou seja, mostrando que o Ministério da Saúde, com esforço de execução, tem conseguido acelerar a execução. Isso com várias mudanças que foram feitas, como repasse fundo a fundo das emendas, poder fazer recursos de equipamento para estados e municípios através de fundo a fundo, pré-projetos, agora fizemos pré-projeto de unidade básica de saúde, agora fazendo atas de registro de preços nacionais para ajudar estados e municípios na execução. Pode passar? Nós sabemos que não basta ter orçamento crescente, é muito importante, sobretudo na área da saúde, sobretudo num sistema que tem 3 níveis de governo, um esforço constante e permanente de combate a qualquer desperdício de recursos da saúde. Essa é uma ação permanente do Ministério da Saúde, só citar alguns exemplos, uma economia de 3 bilhões de reais na aquisição direta de medicamentos, daquilo, a maior parte dos recursos de equipamentos de medicamentos repassado para estados e municípios, tem uma parte, são os medicamentos mais complexos que o Ministério da Saúde que compra, nosso esforço de combate ao desperdício, comparar com preços de bancos internacionais, repensar a modalidade, fazer aquisição centralizada, gerou uma economia de 3 bilhões de reais, que é o que permitiu, mesmo faltando recursos para a saúde, permitiu, por exemplo, sair de 500 tipos de medicamentos oferecidos pelo SUS em 2011 para mais de 800 tipos de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde agora no ano de 2013. Um outro exemplo, o Ministério da Saúde não tem hospitais próprios, apenas os hospitais federais do Rio de Janeiro, foi economia de 140 milhões de reais por ano, só na forma de mudar os contratos, combate ao desperdício, apuração de irregularidades nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Pode passar? Outras medidas de combate ao desperdício, eu queria só citar 2 medidas que são muito importantes. Uma, esse decreto de regulamentação do repasse fundo a fundo, pela presidenta Dilma, que obriga o município a receber o recurso fundo a fundo desde 2011, que a movimentação desses recursos aconteça só de forma eletrônica, dentro do banco, sem saque de dinheiro no caixa, isso fortalecendo muito o combate a qualquer tipo de desperdício nos repasses fundo a fundo, e o cadastro nacional de estabelecimentos, que a gente passou a monitorar mensalmente a presença dos profissionais. Vários senadores e senadoras conhecem a realidade de alguns municípios, numa prática que estava acontecendo em alguns municípios, ainda acontece, esse cadastro tem permitido descobrirmos quando acontece, poder fazer auditoria, suspender equipes, às vezes de um profissional médico estar inscrito em 15, 20 municípios diferentes no Saúde da Família, ter cargas horárias de 120 horas, 200 horas, como se fosse possível um profissional cumprir essa carga horária. Esse cadastro, que é obrigatoriamente agora alimentado mensalmente pelos municípios, passou a detectar essa situação. Nós ainda descredenciamos por mês, em média, de 1.000 a 2.000 equipes de saúde da família ao descobrirmos esse tipo de irregularidade nesse cadastro. Pode passar? Com todo o esforço que nós fizemos nos últimos 10 anos, sobretudo, de ampliação dos recursos per capita pelo governo federal
e de ampliação dos recursos per capita dos estados e municípios, nós ainda estamos muito atrás do que se investe per capita em saúde comparado com outros países. Não só comparar com países da Europa, não só comparar com países que têm sistemas nacionais públicos da América do Norte, como o Canadá, mas mesmo comparando com o Chile e a Argentina, mostra que o Brasil ainda tem um longo caminho, né, com esforço. O esforço já começou nesses últimos 10 anos, mas temos um longo caminho para que a gente possa chegar próximo, né, de forma planejada, organizada, ao investimento per capita de outros países. Né? Só para vocês terem ideia, se fosse para chegar próximo ao que a Argentina e Chile investem per capita, nós precisaríamos investir no próximo ano um pouco mais, inclusive, do que foi retirado do Ministério da Saúde quando se extinguiu a CPMF, foram mais de 40 bilhões de reais na área da saúde. Pode passar? Mesmo com todo o esforço do governo federal, do Ministério da Saúde dos estados e municípios, quando a gente compara a população que tem o SUS como única forma de atenção e a população que tem planos de saúde, nós investimos per capita ainda muito abaixo na área pública comparado ao investimento per capita dos planos de saúde. A comparação é essa, são R$635 per capita de investimento do setor público, com 1.400, um pouco mais de 1.400 de investimento per capita no plano de saúde, e nós todos sabemos que a urgência e emergência quem faz é o SUS, mesmo quem tem plano de saúde, né, o SAMU que salva as vidas, vários procedimentos de altíssima complexidade quem banca é o Sistema Único de Saúde, ou seja, uma parte grande daqueles quase 50 milhões de brasileiros que têm planos de saúde, além de investirem no plano de saúde, usam o Sistema Único de Saúde permanentemente também para as ações de atenção, sem contar o que se utiliza para as ações de vigilância, para as ações de vacinação, as ações de prevenção. Pode passar? Por isso, o esforço permanente de ressarcimento, é direito de uma pessoa que tem plano de saúde utilizar o SUS, e a lei também nos autoriza a buscar esse ressarcimento do atendimento. Aqui é uma demonstração do grande esforço do Ministério da Saúde e da ANS na gestão do governo da presidenta Dilma, né? Com mudanças na área da gestão, com melhor controle com o número do cartão SUS, utilização de ferramentas de tecnologia da informação, nós conseguimos ampliar fortemente o ressarcimento, ou seja, recuperar recursos dos planos de saúde para o Sistema Único de Saúde. Estamos aquém do que nós podemos fazer ainda, né? Tem muita disputa judicial, tem aprimoramentos a serem feitos, tanto no campo da gestão, quanto no campo, inclusive, do marco legal que estabelece isso. Mas só para os senhores terem ideia, em 2011 e 2012, a gente soma 2011 e 2012, nós ressarcimos, ou seja, recuperamos para o SUS dos planos de saúde um volume maior do que foi recuperado desde quando foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar no ano 2000, ou seja, o nosso esforço da gestão garantiu um ressarcimento maior do que foi ressarcido 10 anos antes, quando acumularam os 10 anos. E essa toada continua, tanto que em 2013 nós já ultrapassamos o ressarcimento obtido em 2011 e em 2012, ainda com os dados de agosto de 2013, ou seja, sem finalizar o ano, ou seja, em 2013 nós vamos conseguir um novo recorde de recuperação de recursos para a saúde pública a partir dos planos de saúde. Pode passar? Agora, os desafios serão enormes para o campo da saúde, por isso o debate importante que o Congresso Nacional está fazendo. Nós temos um grande desafio de ser um país que envelhece rapidamente, ainda sendo um país de padrão de renda média não alta. Esse é um grande desafio. Como financiar esse sistema, como discutir com o conjunto da sociedade o esforço necessário para financiar, oferecer saúde pública e gratuita para toda essa população. Envelhecemos cada vez mais, nos últimos 10 anos aumentou em 9 anos a expectativa de vida, reduzimos pela metade a mortalidade infantil. Aquela criança que felizmente não morre mais, hoje ela precisa do pediatra, né? Hoje ela precisa de outros cuidados na área da saúde, às vezes mais complexos. Nós reduzimos em 42% a mortalidade por doenças cardiovasculares no nosso país nos últimos 10 anos. Esse adulto que felizmente não morre mais precisa cada vez mais de investimentos mais complexos. Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, uma pessoa com mais de 60 anos, ela, a partir dos 60 anos de idade, ela gasta em saúde 25% do que gastou a vida inteira.
e no último ano de vida dela, ela gasta metade do que gastou a vida inteira na área da saúde. Ou seja, o envelhecimento da nossa população vai nos exigir cada vez mais, né, pensarmos um financiamento estável para a área da saúde. Pode passar? Ainda, o que nós precisamos avançar fortemente em relação ao acesso aos serviços. Eu trouxe aqui o caso mais complexo, que eu diria que são de leitos de UTI. Né? Nós precisamos ampliar muito ainda o acesso aos serviços de saúde no nosso país. A curva vermelha é o quanto nós precisaríamos aumentar de leitos de UTI ano a ano no nosso país, se fôssemos para cobrir, com recursos do SUS, 100% da nossa população. A curva verde é o quanto nós precisamos ampliar de leitos de UTI, se fôssemos cobrir, com recursos do SUS, 75% da nossa população. E a curva azul é o que nós estamos crescendo. Vocês percebem que ampliou fortemente o crescimento de leitos de UTI, a curva, a tendência na gestão do governo da presidenta Dilma, a partir de 2011, tem inflexão de ampliar, mas mesmo assim, ainda distante do que nós precisamos de ampliação de leitos de UTI no nosso país. Isso significa forte investimento de recursos. Não só recursos para comprar equipamento, recursos para manutenção, que esse é o mais fácil de conseguir. Precisa forte investimento de profissionais de saúde, que é o mais complexo para conseguir. Você ter um médico formado, intensivista, com especialização em terapia intensiva, para poder dar conta. Esse é o principal desafio hoje de ampliação de leitos de UTI no nosso país. Pode passar? Ainda como desafio do futuro, isso tem tudo a ver com o programa Mais Médicos, essa é a composição etária dos profissionais médicos no nosso país. Né? Nós já temos poucos médicos por 1.000 habitantes quando comparamos com outros países. Nós temos 1,8 médicos por 1.000 habitantes, a Argentina tem 3,2, Uruguai 3,7, Espanha e Portugal 4 médicos por 1.000 habitantes. Ou seja, nós já temos poucos, mais médicos por si só já se justifica pela necessidade de profissionais médicos que nós precisamos hoje. Essa necessidade vai ser cada vez maior, porque a composição etária dos médicos hoje no Brasil são médicos que estão mais próximos da aposentadoria. Então, se nós não ampliarmos rapidamente a expansão de vagas de medicina para incorporar todo ano 700 mil jovens tentam prestar um vestibular de medicina, para 16, 17 mil vagas. São mais de 40 vagas, mais de 40 pessoas prestando por vaga. Dobrou a procura por curso de medicina nos últimos 5 anos. Né? Das áreas da profissão de saúde foi a que mais cresceu. Se a gente não der cada vez mais oportunidades para esses jovens poderem fazer um curso de medicina, incorporar mais jovens na formação e reequilibrar essa composição etária, né, do conjunto dos médicos do nosso país, nós teremos grandes desafios e dificuldades para garantir acesso à área da saúde e atendimento médico nos próximos anos. Para terminar, só relembrando as metas do programa Mais Médicos, nós sabemos que o Mais Médicos é apenas um primeiro passo, para uma profunda mudança na realidade de saúde pública do nosso país, mas sabemos que é o passo mais corajoso que uma presidenta, que um presidente da República já deu, de colocarmos o tema da saúde dos 200 milhões de brasileiros, não só no centro da agenda nacional, no centro das preocupações, mas em primeiro lugar comparado com qualquer outro interesse na área da saúde. Olhando, o que nos move no Mais Médicos são os milhões de brasileiros e brasileiras que não têm atendimento médico. Mas nós sabemos que esse é um primeiro passo e que certamente vai provocar, como o Congresso Nacional está debatendo aqui, outros desafios para consolidarmos o sistema público de saúde no nosso país. E nós confiamos, acreditamos muito que o Congresso Nacional vai poder fazer esse debate pensando de forma equilibrada, responsável, com os desafios que nós temos pela frente, inclusive o desafio de manter o crescimento econômico no nosso país, e vai buscar encontrar propostas e fontes de financiamento estável para a área da saúde. Quero agradecer, senhor presidente, e agradecer a todos os senadores e senadoras por mais essa oportunidade de debater o tema da saúde aqui no Senado. Muito obrigado.